Voltamos, galera, vamos lá, vamos resolver mais questões. Estamos na questão de número 5. Vamos lá para a mesa já para a gente fazer essa questão. Lembrando, nós estamos falando sobre hardware. Só para você lembrar, hardware são os componentes físicos do computador. Tudo que você pode tocar é hardware. Já os programas são softwares, são aqueles programas inteligentes que a gente não toca. Se você puder tocar, que é físico, é hardware. Existem informações indispensáveis para o funcionamento de um computador que devem ser armazenadas, mesmo quando ele está desligado. Essas informações básicas, como data e hora, não podem ser facilmente excluídas e são armazenadas em que tipo de memória? Para a gente fazer essa questão, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. O funcionamento básico de um computador. Vou mostrar aqui o funcionamento básico de um computador. O nosso computador, basicamente, ele tem o que a gente já viu, que é chamado de CPU. CPU quer dizer Central Process Unit. Também pode ser chamado de UCP, que quer dizer Unidade Central de Processamento, ou até mesmo processador, tá? Então, quando a gente fala CPU, é o processador do nosso computador. Ele é um microchip que eu já mostrei para vocês. Então pode ser chamado de UCP, que é a Unidade Central de Processamento, e pode ser chamado de processador. Qual é a função da CPU? A função da CPU é executar os programas. A função do processador é executar os programas e comandos do usuário. Esses programas, esses arquivos, esses programas do usuário ficam armazenados no HD. A gente já viu isso. O HD, que é o disco rígido do computador, ele é uma memória de armazenamento permanente. Então, ele é uma memória permanente. Tá? O que é uma memória permanente? Uma memória que armazena os dados de forma permanente. Ou seja, quando você desligar o computador não vai apagar os programas e os seus arquivos que estão no HD. Então, HD é uma memória de armazenamento permanente. Aqui na nossa arquitetura básica, nós temos a memória principal. A nossa memória principal RAM, ela também tem uma função de armazenamento. O HD é uma memória permanente, a memória principal RAM é uma memória temporária. Memória temporária. Por que que essa memória é temporária? Porque ela armazena o programa somente no momento que o programa está sendo executado. Então, vamos lá. O Word, que é o seu programa que você utiliza aí no dia a dia, o seu editor de texto, ele está aqui, ó, no HD. Esse aqui é o Word. O Word está armazenado no HD. Quando você dá 2 cliques no Word, as instruções que executam o Word vêm para a memória principal RAM. Olha aqui, as instruções veio para a memória RAM. Aí o nosso processador fica encarregado de fazer o quê? De buscar essa instrução da memória RAM e executar essa instrução. O processador busca a instrução e executa a instrução. Que a função dele é qual? Executar os programas. E os programas estão armazenados em qual lugar? De forma permanente? No HD. E de forma temporária? No momento que o programa está sendo executado, no momento que o programa está na tela? Na memória RAM. A memória RAM é uma memória temporária porque armazena os programas no momento da execução. No momento da execução do programa. Ah, professor, então se eu fechar o programa, ele sai da memória RAM? Exatamente. Se eu fechar o programa, lá no xizinho, ele sai da memória RAM. Mas não quer dizer que você perdeu o programa, porque ele está armazenado de forma permanente no HD. Então o programa fica no HD. Quando você executa o programa, vai para a memória RAM. Fechou? Fica no HD. Sai da memória RAM. Por isso que ela é temporária. Ela só está sendo utilizada no momento da execução do programa. Nunca esqueça qual é a função da memória principal RAM. Nunca esqueça isso na prova. A função da memória principal RAM do nosso computador é armazenar os programas que estão sendo executados pelo processador. A memória principal RAM, ela trabalha junto com o processador. O processador depende da memória principal RAM. Por isso que o nome dela é principal, porque ela trabalha com a execução dos programas. Já o HD não é chamado de memória principal, porque ele nada tem a ver com a execução dos programas e não tem essa importância principal no nosso computador.
O HD é uma memória secundária, que armazena os programas de forma permanente. Toda memória que eu armazenar de forma permanente, que eu salvo dados para usar depois, é memória secundária, não é memória principal. Tá? Nós temos uma outra memória principal que daqui a pouco nós vamos aprender, que é a memória principal ROM. Essa que a gente viu aqui é RAM. Nós vamos ver a ROM, que é para responder a nossa questão. Mas o que eu quero que você mentalize agora é que o HD é memória permanente, é uma memória secundária, para armazenamento permanente, para eu salvar para usar depois. A memória RAM eu não salvo nada nela para usar depois. É uma memória que trabalha junto com o processador, armazenando o programa que está sendo executado pelo processador. Tá? Beleza? Tranquilo. Isso é o que eu quero que você saiba por enquanto. Daqui a pouco o negócio vai aumentando. Além dessa memória principal RAM, que é essa memória aqui, ó, essa aqui, ó, esse chipzinho que você está vendo, que é um pente de memória, né, um pente de memória. Além dessa memória, depois nós vamos falar mais características dela, eu tenho uma memória que vai na minha placa-mãe, ó. Essa aqui é a memória RAM, ó. Memória principal RAM, são pentes de memória, ó. São pentes de memória. Beleza? Eu quero falar sobre a memória que vai na placa-mãe. A placa-mãe, como a gente já aprendeu, ela ela consolida todos os componentes do computador no mesmo lugar. O processador vai na memória RAM, né, vai aqui na memória RAM, na placa-mãe, falei na memória. O processador vai na placa-mãe, memória RAM vai na placa-mãe, né, as placas tudo vai na placa-mãe. E na placa-mãe tem um chip, que é esse chip aí que eu coloquei, ó. Esse chip de memória que vem gravado de fábrica, encaixado na placa-mãe, vem soldado na placa-mãe, é o que a gente chama de memória principal ROM. Enquanto a memória principal RAM armazena os programas que vão ser executados pelo processador, a memória principal ROM, ela está na placa-mãe para guardar dados do fabricante da placa-mãe e armazenar esses dois programas aqui, ó, BIOS e Setup. Tá? Esses dois programinhas aqui, ó, BIOS e Setup, vem dentro da memória ROM. Além também da data e hora. O relógio, já pensou se toda vez que você desligasse o computador, o relógio reiniciasse? O relógio fica armazenado na memória ROM. Exatamente para que ele não seja desligado, né, o relógio esteja sempre, mesmo que desligar o computador, quando você ligar o computador, a hora vai estar a mesma, porque ele vem armazenado na memória ROM. A memória ROM não apaga, ó, ela é não volátil. Né, ela é não volátil, ela é somente leitura, quer dizer que não pode gravar nada nela, não pode apagar ela, somente leitura, só pode ler o que tem dentro dela. Né, então, esses dois programas aqui, ó, BIOS e Setup, que daqui a pouco eu vou explicar para que serve, eles estão armazenados na memória ROM, na memória principal ROM do nosso computador, que é não volátil. O que quer dizer não volátil? Não volátil quer dizer que não apaga quando desliga o computador. Tá? Não apaga, ela não apaga o conteúdo. Diferente da memória RAM. A memória RAM, ó, ela é temporária e volátil. Quando você desliga o computador, essa memória apaga. Ela apaga. Tanto se você quiser fazer o teste, é só fazer o teste. Ó. Faz o teste aí. Faz o teste, abre o Word. Aí o Word vai para a memória RAM, não é isso? Que é temporário e volátil. O que é volátil? Depende de energia para manter os dados. E aí desliga o computador. Quando você ligar o computador de novo, o Word não vai estar na tela. Por que o Word não vai estar na tela? Ué, porque o Word estava na memória RAM quando eu estava executando. Você desligou o computador, parou de mandar energia para a memória RAM, e aí ela apagou o que tinha dentro dela. A memória RAM ela é volátil, ela depende de energia para manter os dados armazenados. Já a memória ROM é não volátil. O que é não volátil? Ele mantém esses programas. O que tem na memória ROM? Tem os dados do fabricante da placa-mãe, tem o relógio do computador, tem dois programas, BIOS e Setup, que não podem ser apagados porque é somente leitura, não apaga quando desliga o computador. É o que você precisa saber da memória principal ROM. Agora, aqui a gente já consegue responder a questão, né? Mas eu vou continuar lá, ó. Existem informações indispensáveis para o funcionamento do computador que devem permanecer armazenadas.
que é a BIOS e o setup, que daqui a pouco nós vamos falar para que serve. Mesmo quando ele é desligado. Essas informações básicas, como a data e hora, não podem ser facilmente excluídas e são armazenadas em memória ROM. A resposta é a letra C. Agora, continuando lá, eu quero falar para vocês para que servem esses dois programas. Ó, a BIOS, ela é um sistema básico que vem em todo computador. Porque é esse sistema básico que dá a possibilidade da placa-mãe funcionar. A BIOS ela tem duas responsabilidades. Ela é responsável pelo POST, que é um processo de teste dos equipamentos, e ela é responsável pelo boot, que é a inicialização do computador. Sempre que falar de inicialização do computador, você tem que lembrar da BIOS. A BIOS ela é responsável pela inicialização. POST é o teste dos componentes, ele testa teclado, testa HD, ele testa os componentes importantes para o funcionamento do computador. O teste está ok? Está ok no teste? Vai para o boot. O que é o boot? É a inicialização do sistema do computador, inicialização do sistema operacional, do sistema, ou seja, o Windows, Linux, ele é a inicialização. Então a BIOS ela tem essa responsabilidade. Testar os equipamentos para inicializar o computador. Ó, isso aqui é o POST, ó. Ó, o POST está sendo feito o teste. Quando você liga o computador, aparece essa tela, está testando HD, está testando teclado. Se o teclado, por exemplo, não estiver no lugar, ele avisa, ele para a inicialização. O POST, se estiver tudo ok, tiver tudo testado, aí ele inicializa o seu computador. Então o POST é isso aí. Então você tem que lembrar que o BIOS é responsável pelo POST e pelo boot. E o outro programa que vem na memória ROM é o setup. O setup ele é um programa de configuração dos componentes da placa. Ele faz a configuração, tá? Então essa aqui, ó, é a tela do setup, ó. Você vai ver que tem um monte de coisa para configurar aí, que é mais para técnico que configura, técnico de informática, pessoal da área de suporte. Mas é importante a gente saber que isso que você está vendo aí na tela é o setup, é um lugar que eu entro para fazer configurações no meu computador, configurações na placa, configurações de inicialização, enfim. Então você vai lembrar, o que vem na memória ROM, se perguntar na prova, o que vem na memória ROM? Os dados do fabricante da placa, vem dois programas como BIOS e setup, que têm as suas responsabilidades. BIOS, inicialização, setup, configuração. Então aqui eu fiz um resumão para vocês sobre o que é memória principal ROM. Beleza? Então só para finalizar, memória principal RAM armazena os programas que estão em execução. Memória principal ROM é um chip que vem na placa, já vem gravado de fábrica, não pode ser apagado porque é somente leitura e quando desliga o computador ela não apaga também. Por que ela não apaga? Porque ela é não volátil. Beleza. Vamos para a questão de número 6. Olha lá. Nos computadores, qual é o tipo de memória que é desenvolvido combinando o tempo de acesso das memórias de alta velocidade com as memórias de menor velocidade e maior tamanho? Vamos lá. O que ele quer aqui de vocês? Ele quer que você saiba o seguinte: memória cache. É isso aí que ele queria que você soubesse. Então veja, ó, nós já sabemos essa estrutura básica. O processador executa os programas. O HD armazena os programas de forma permanente. Nós sabemos essa estrutura básica aqui. E a memória principal RAM, ela armazena os programas que estão em execução. Principal RAM. Beleza. Agora eu vou colocar uma outra memória aqui, entre o processador e a memória RAM. Então imagine esse chipzinho aqui sendo a nossa memória cache. A nossa memória cache. A nossa memória cache ela é uma memória intermediária. Ela está entre o processador e a memória principal. Para que serve a memória cache? Ela armazena instruções, ou seja, programas repetitivos ou mais recentes. Ela armazena as instruções repetitivas ou mais recentes. Aí você fala, como assim? Ó, o Word está aqui.
no HD. Dei 2 cliques no Word, o HD enviou as instruções para a memória principal RAM. O processador busca a instrução para executar, porque o programa só vai ser executado quando terminar de executar todas as instruções. Ele busca uma, leva para o seu núcleo e executa. Aí ele deixa uma cópia na memória cache. Busca outra, executa, deixa uma cópia na memória cache. Busca outra, executa, deixa uma cópia na memória cache. A cache armazena não todas as instruções do programa. Todas as instruções ficam na memória principal RAM. As instruções mais repetitivas, mais recentes, ele armazena antecipadamente algumas. Veja que não foram todas, porque a cache é uma memória pequena. Cache é pequena, ela não é grande. Só que o que ela tem de pequena, ela tem de rápida. Ela é muito rápida. Ela é mais rápida que a memória principal RAM. A memória cache é uma memória de alta velocidade. Aí você fala, professor, mas beleza, abriu o Word na tela, né, professor? Abriu o Word na tela. Beleza, e aí? E aí é o seguinte, quando você fechar o Word, fechei o Word. Ó, fechei o Word, saiu da memória RAM. Né? Fechei o Word, saiu da memória RAM. Só que ele continua lá na cache, ó. Aí você fala, ixi, queria abrir o Word de novo. Quando você der 2 cliques no Word, olha o que vai acontecer. 2 cliques no Word, as instruções vêm para a memória RAM. Aí o processador consulta a memória cache e vê que já tem algumas instruções antecipadas, por serem repetitivas ou recentes. Ó. Aí ele vem e executa na memória cache, que é mais rápida. E aí o que não está na cache, aí ele vai lá na RAM buscar. Então eu pergunto, a primeira vez que eu abri o programa foi mais lento, porque foi tudo na RAM. Quando eu abri o programa a segunda vez, poucas instruções foram na RAM, algumas foram na cache. E aí o programa abriu mais rápido. A memória cache ela é para melhorar o desempenho do nosso computador. Ela melhora o desempenho. Quanto mais memória cache, mais rápido. E eu quero mostrar isso na prática. Olha aqui. Olha aqui. Olha na prática. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou abrir um programa aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum programa que demora a abrir aqui. Você vai ver, a primeira vez que eu vou abrir o programa vai ser pela memória RAM, né? Aí a segunda já vai ser pela memória cache, você vai ver que é mais rápido. Eu queria um programa aqui, mas eu não estou vendo, eu não sei se tem programa aqui que abra mais rápido. Aqui, ó, tem esse Anaconda aqui. Eu vou abrir, calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui um programa que eu utilizo aqui, ó. Só um minuto, galera. Eu vou abrir aqui o Idle. Vou abrir esse programa aqui, ó, Eclipse. Ó, Eclipse. Eu vou dar um clique nele e aí o processador vai buscar ele na RAM. Ele está no HD. Quando eu clicar, ó, ele vai para a memória RAM. Tá indo para a memória RAM, ó. E aí o processador buscando e executando, buscando e executando, buscando e executando. Veja que está demorando para ele abrir, ó. O Eclipse. Não precisa saber o que é Eclipse não, tá? É um programa que eu tenho aqui que eu utilizo nas minhas outras aulas. Tá abrindo, ó. Tá abrindo, tá vendo que tá demorando para abrir, olha lá. Ele tá demorando. Por quê? Porque está na memória RAM. Só que ele já está deixando algumas instruções na cache. Aí ele abriu. Ele já deixou algumas instruções na cache. Vocês viram que ele abriu, né? Ele abriu ali. Ele deixou algumas instruções na cache. Beleza? Vocês viram o tempo que demorou para ele abrir? Vocês viram, né? O tempo que demorou para ele abrir. Agora eu vou abrir ele de novo. Eu vou abrir ele de novo. Agora já tem algumas instruções na cache. Já tem algumas instruções na cache. Olha lá. Agora ele está startando. Na verdade, ele ainda não tinha aberto, viu, gente? Ele não tinha aberto, não. Então, essa primeira abertura aqui equivale à primeira ainda. Ele não abriu ainda. Ele é um programa pesado. Ele demora um pouquinho para abrir. Mas é porque, né, ele está usando a memória RAM. Eu quero mostrar quando eu for abrir ele a segunda vez. Ele abriu a primeira vez agora. Por isso demorou pra caramba, ó. Agora eu vou fechar, ó. Fechar. Algumas instruções dele agora já tá em cache, ó. Fechei ele, tá? Fechei. Agora eu vou abrir ele de novo. Agora você vai ver que ele vai abrir igual uma bala. Ele vai abrir mais rápido, ó. Porque agora ele já tá em cache, ó. Ó, já abriu, ó. Já abriu, ó. Só dar um lenche aqui. Ó lá. Olha como foi mais rápido para ele abrir a segunda vez. Olha aí. Ó, já abriu. Então, por quê? Porque já está em cache.
Então a memória cache é essa memória rápida, que é utilizada para instruções repetitivas mais recentes, dá um melhor desempenho para o nosso computador. Então quando ele coloca aqui, ó, qual é o tipo de memória? Que é desenvolvido combinando tempo de acesso de alta velocidade, que tem um alto custo. A memória cache, ela é rápida, mas ela é cara. E aí, combinada com a memória RAM, ó, que é de menor velocidade, é mais barata, porém tem um tamanho maior, né? Tem um tamanho maior, a memória RAM ela tem um tamanho maior, porque a cache ela é mais rápida, ela é menor, é uma memória menor, só que ela é mais lenta, a memória RAM. Ela é mais lenta. Então, o computador da gente ele tem essa combinação cache mais RAM. Né? E aí ele queria saber isso. Por isso que a resposta aqui, a memória que tem um tempo de velocidade maior, é a memória cache. A resposta é a letra E. Beleza? Entenderam, né? Então, essa questão número 6, matamos. Vamos para a questão número 7. Vamos lá. Sobre a memória RAM, é incorreto falar o quê? Incorreto. É a memória responsável pela recepção dos dados que são enviados pela CPU. Tá? Então, ó, ele recebe dados que são enviados pela CPU. E aí? E aí? Essa é a resposta incorreta? Ele quer o incorreto. Ó. Tudo que é processado fica residente na RAM, até que de lá saia através de comandos operacionais ou quando desligamos a máquina. Tudo fica na RAM? Vamos analisando as opções. É uma banca da Consulpan, não é uma questão muito fácil. Ó. Através da RAM podemos também recuperar dados, ler os dados dos dispositivos de armazenamento, HD, CD. A gente viu essa. Né? Tá no HD, quando você dá 2 cliques, vai para a memória RAM. A memória RAM é considerada dispositivo de armazenamento não volátil. Olha aí, você já sabe que a letra D é a errada. Por quê? Porque a gente sabe que a RAM é volátil. E ele colocou aqui não volátil. É volátil. Quando você desligar o computador, é utilizado a memória RAM, ele apaga. Então, ó, é a memória responsável pela recepção dos dados que é enviado para a CPU, né? Vem do HD e vai ser enviado para a CPU, não é isso? Então, a gente sabe que a memória RAM trabalha com a CPU, tudo que é processado fica residente na RAM, né? Tudo que está sendo executado, processado que ele diz é executado, fica na RAM, até que saia através de comandos operacionais, como você fechar a janelinha, ou quando você desliga o computador, porque quando desliga o computador apaga tudo. Através da RAM também recupera os dados do HD. Né? Tá no HD, no CD, que você dá 2 cliques e tem que ir para a RAM. Então a resposta é a letra D. Beleza? Nós vamos deixar essa questão número 8 já para o próximo bloco. Vamos pedir aqui, né? Vamos pedir uma vinheta. Olha para cá, a gente já vai deixar essas últimas questões para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos pedir a vinheta aqui, para não ficar extenso. Voltamos, galera, vamos para a questão de número 8 sobre hardware, questões da banca Consulpan. Você viu que aquela questão já não era mais tão facinha, né? Mas vamos lá, agora vamos fazer uma questão da FGV. Como eu disse para vocês, eu estou colocando outras questões de outras bancas para complementar, já que não temos muitas questões. Vamos lá, vamos para a questão de número 8. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento processador. Ele quer saber qual é a divisão dos componentes do processador. Esse aqui é um processador. Esse aqui é um processador. É uma unidade central de processamento, ou CPU. O processador ele é dividido em partes. Vou fazer um desenho dele aqui dividido em partes. Cada parte tem a sua função. Aqui é a UC, aqui é o LA e aqui são os registradores. Ó, então o processador ele é dividido em 3 partes. O LA, o C e os registradores. Registradores. Beleza? Qual é a função de cada um? A UC é a unidade de controle. Vou colocar aqui, ó, UC, unidade de controle. O que ela controla? Ela controla as atividades internas.
Então, quando você, por exemplo, aperta o número 4 no teclado, é a UC que busca o 4 para dentro do processador. As instruções, os comandos que a gente dá, é a unidade de controle que controla essas atividades internas, buscando a instrução para ser executada dentro do processador. Essa é a unidade de controle, controla as atividades internas, busca as instruções para serem executadas. Aí eu apertei o 3, a UC foi lá e buscou o 3 para dentro do processador e está armazenando esses números no registrador. Armazenou 4, armazenou 3 no registrador. O registrador serve isso, é uma memória interna, armazena as instruções internas, tá? É uma memória dentro do processador, ela armazena as instruções internas, tá? Aí você fala, eu quero multiplicar o 4 vezes o 3. Aí a UC busca esse símbolo, né, esse operador para ser feito o cálculo e fala, é cálculo, então eu vou falar com a ULA. A ULA é a unidade lógica e aritmética. Quem faz os cálculos, as comparações lógicas, se é maior, menor, diferente, é a unidade lógica e aritmética, ou seja, a ULA, que faz os cálculos e comparações lógicas. Aí você falou, ULA, faz o cálculo aí do registrador X e Y, multiplica. Aí o ULA, beleza, multipliquei. Aí a UC vai lá e armazena o resultado do registrador, 12. Tá vendo? Então a UC controla as atividades internas, buscando as instruções que vão ser executadas. A ULA faz os cálculos e operações lógicas e o registrador é uma memória interna, que armazena as instruções que vão ser executadas internamente. Internamente. Beleza? Então o registrador é isso. Isso aqui é o funcionamento interno do processador. São as partes do processador. E aí ele diz, a opção que indica componentes de uma unidade central de processamento. Quem são os componentes de uma unidade central de processamento? A letra A, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Se na prova de vocês perguntar qual é a memória mais rápida do computador, a memória mais rápida do computador é o registrador, porque ele fica internamente no nosso processador e ele tem que acompanhar a mesma velocidade do processador. Memória mais rápida do computador é o registrador. A segunda memória mais rápida é a memória cache. A memória cache é uma memória rápida também, mas o registrador é mais rápido ainda. Tudo bem? Questão número 9. Questão da Consulpan. Vamos lá. Considerando os conceitos básicos de informática, relacione as colunas abaixo com as características de cada componente do computador. Vamos lá. É um sistema de armazenamento de alta capacidade, que por não ser volátil, ou seja, não é volátil, não perde os dados quando desliga o computador, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. Aqui, claro, você está falando do disco rígido. Disco rígido, que é um sistema de armazenamento de alta capacidade, tem muito espaço mesmo, na ordem dos terabytes, né? Muito armazenamento de dados. E não é volátil, quer dizer que quando você desliga o computador, os dados ficam no HD. Ele é uma memória permanente, é uma memória secundária, guarda os dados. É um tipo de tecnologia que permite acesso aos arquivos armazenados no computador. Qual é a tecnologia que acessa os arquivos armazenados no computador? Né? E aí, se você for analisar lá, qual seria a resposta, né? Vamos deixar em aberto. É uma espécie de microchip que tem a função acelerar, endereçar e resolver e preparar os dados. Microchip é quem lá? O processador. Olha aí. Um dispositivo responsável por garantir o aparecimento de imagens no monitor, placa de vídeo. Uma caixa de metal. Quem é a caixa de metal que guarda todos os componentes? Gabinete. Então, o tipo de tecnologia que permite acessar os arquivos que ele colocou aqui são as memórias. 3. A memória, por exemplo, a memória RAM, tá no HD os dados, aí vai para a memória RAM, né? E aí o processador busca e executa da memória RAM. Então ele está falando das memórias. Então ficou 43251. 43251, resposta letra B. E a questão de número 10 fala assim, memórias são dispositivos que permitem ao computador armazenar dados, temporária ou permanente. Beleza? Sobre os tipos de memória de um computador, assinale a afirmativa correta. Disco rígido é um dispositivo de armazenamento volátil. Não, o HD é não volátil, então aqui está errado. Pendrive é uma memória principal. Não, pendrive não é memória principal, é memória
secundária. Professor, o que são as memórias secundárias? Memórias secundárias são aquelas de armazenamento permanente, tipo o HD, o SSD, o pendrive. É o lugar que você salva arquivos para usar depois. Cartão de memória. Se salvou para usar depois, é memória secundária, não é memória principal. A memória principal, a gente viu três, ó. Nós vimos a RAM, que armazena os programas no momento da sua execução, a ROM, que armazena a BIOS e o setup, e a cache, que armazena as instruções repetitivas para dar melhor resultado, as mais frequentes e recentes para dar melhor, para melhorar o desempenho do computador. ROM é uma memória secundária? Não. ROM é memória principal. RAM é uma memória volátil? Sim, essa aqui é a resposta. RAM é memória volátil. Quando desligar o computador, apaga, porque ela depende de energia. Disco óptico utiliza a mesma tecnologia da cache? Não. Disco óptico, memória ótica, são CDs, DVDs, Blu-ray, né, que a gente coloca BD. Essas são memórias óticas. A memória cache, ó, memória cache, memória RAM, memória ROM, são todos chips, né? São memórias em circuitos eletrônicos, não é memória magnética, não é memória magnética, não é memória óptica, é chip. Inclusive o pendrive também entra aqui, né? Que o pendrive é chip também, memória flash, o pendrive. E o SSD também entra aqui, também trabalha com circuito eletrônico. Essas duas aqui são importantes para a prova porque ele pode falar pendrive e SSD são exemplos de memória flash. É um chip de memória diferente da memória RAM e da memória ROM e da memória cache. São chips diferentes, mas são circuitos eletrônicos, tá? E o HD, nunca esqueça, memória magnética, tá bom? O HD, memória magnética, beleza? Vamos aqui, vamos fechar esse vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só puxar a câmera para mim. Daqui a pouco a gente volta, eu vou pedir a vinheta.